Bem-vindos à Paróquia Universitária São João Evangelista. Para esta Santa Missa teremos as seguintes intenções. Aniversário: Sueleide Vieira Barbosa, Dalzenir de Almeida Montelo, Bernadette de Paula Couto. Ação de graças: Rafael Pugliese Calaça, Arthur Nascente Actes, pelos sacerdotes e médicos e pelo fim da pandemia. Saúde: Terezinha, Maria de Fátima de Passos, Ana, Ricardo Tomás de Sequeira, Luciana Cordeiro Cavalcante Cerqueira, Walter Divino de Almeida, família Venâncio, Bárbara Machado, por todos com Covid, Andréia Mota, Marísia Prado Alves, Paulo Teixeira e Ercília. Falecidos: 7º dia, Ceila Maria Puia Ferreira. 9º dia, Ana Flávia Cordeiro, família Teixeira Mendes, Odetina Martins Ferreira, 2 anos de João de Faria Filho, Jonas, Raimundo Nonato, Maria Batista Machado, Dom Hermínio Pose, família Rodrigues Rocha, Eduardo Barbiero, Luiz Carlos Leal, Márcia Rocha da Silva, Maria Lúcia Carmelo Pacheco, Roberta Campos Freire, Galdino Bezerra, Daiwan Caetano dos Santos, Raimunda do Espírito Santo, Jorge Luiz Dutra, 2 meses de Ailton da Silva, Raimunda de Almeida, Catiúcia Montelo, Becker, Maria José do Couto, Terezinha Gonçalves, Fernando Lacerda, 1 mês de falecimento de Marta B. Pereira, Francisco Orlando Filho, Senhor Rui Barbosa de Guzmão, Pedro Gonçalves de Andrade e Duvalino Soares de Castro. Em Cristo vencemos as tentações. O Senhor nos dá a graça de celebrar a cada ano o mistério de sua Páscoa. Ele sempre nos renova e nos conduz às alegrias do reino. Nesta caminhada quaresmal, aceitemos seu chamado e deixemos que sua palavra nos converta e nos faça participar de sua vitória sobre o pecado e a morte. Iniciemos invocando os santos e santas, pedindo que roguem por nós para que vençamos todas as tentações. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria,
Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Santos mártires de nosso tempo, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, vos pedimos, Senhor. Livrai-nos de todo mal, vos pedimos, Senhor. Salvai-nos de todo pecado, vos pedimos, Senhor. Livrai-nos da morte eterna, vos pedimos, Senhor. Por vossa encarnação, vos pedimos, Senhor. Por vosso batismo e vosso jejum, vos pedimos, Senhor. Por vossa morte e ressurreição, vos pedimos, Senhor. Apesar de nossos pecados, vos pedimos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Oremos. Pode ficar aqui com isso mesmo, que aqui já está pronto. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos a palavra de Deus. Ela nos chama à conversão e à fé no Evangelho. Leitura do livro de Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança,
Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Verdade e amor são os caminhos 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 do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, pois eu sou o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados,
O justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus, sofreu a morte na existência humana, mas recebeu a nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele também foi pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, uma das poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência. Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo a ele a anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos à nossa primeira semana da Quaresma. O Senhor nos disse hoje: convertei-vos e crede no Evangelho. A mesma coisa que disse para os seus contemporâneos, o Senhor nos diz. E o que isso tem a ver conosco? Como é que isso nos alcança? Primeira coisa que precisamos nos perguntar é:
a palavra de Deus continua tendo o efeito desejado na minha vida? Eu me deixo ser alcançado por essa palavra, ou envolvido ou envolvida em todos os meus afazeres, em tudo aquilo que a minha história me conduziu? Eu tenho a palavra de Deus como mais uma palavra. É o grande risco do nosso tempo. São tantas informações, são tantas realidades que nós experimentamos no dia a dia, que acaba que corremos o risco de receber o Evangelho ou pelo aplicativo, ou por uma mensagem de celular, lermos, mudar o aplicativo e continuar a vida como se fosse somente uma mensagem. E o Evangelho nos foi dado, chegou até nós, não para ser lido desta forma, mas acolhido e vivenciado. Tanto que nós chamamos de Boa Nova, conforme é a própria tradução da palavra Evangelho, ou Palavra de Deus. E aí é importante a gente lembrar que só se torna Palavra de Deus quando eu a proclamo, escuto e coloco em prática. Senão é o texto sagrado. Eu posso então dizer, né, Sagrada Escritura, mas como é que ela vem ao meu encontro? Então retomemos de modo especial aquilo que nós ouvimos esses dias, de modo especial na quarta-feira de cinzas. O profeta Joel, na primeira leitura, dizia: voltai-vos para mim, rasgai o coração e não as vestes. Foi o grande convite a cada um de nós. Depois ouvimos o profeta Isaías nos chamando a atenção sobre a nossa conduta, se não ficamos somente na observância da lei e nos esquecemos do irmão, se não somos somente gente que sabe, já ouviu ou tem de memória tudo aquilo que é certo, mas que no dia a dia já não age mais assim. Então a quaresma tem para nós uma conotação muito forte de revisão de vida. E aí é bom a gente lembrar, por que nós vivenciamos esses 40 dias? Não é para ver se a gente se converte. A penitência, o propósito que já foi assumido na quarta-feira, ou depois disso, quando se apercebeu a necessidade, ele tem uma razão de ser muito concreto de transformação interior. O jejum e a abstinência, com o intuito de assumirmos o controle e sabermos dizer não ao pecado. Senão é só dieta. E vocês vão escutar eu falar isso o tempo todo. Se nós deixamos de comer algo, principalmente coisa gostosa, vou dar o exemplo então, a carne que está caro. Se deixamos de comer, e aquele dinheiro que seria aplicado na compra do alimento não for destinado para um bem e para o irmão, eu só fiz dieta. Porque seguramente depois de encerrada a quaresma voltamos a comer carne, ou voltamos a comer chocolate, ou voltamos a fazer uma série de outras coisas. Então não pode ser somente um exercício bonito para dizer para o outro que eu sou capaz. Recordemos então o evangelho de domingo, ou melhor, de quarta-feira. O Senhor nos dizia sobre a oração, o jejum e a caridade.
o tripé que sustenta e que mantém-nos firmes diante de Deus. E para não ficar capengando, para não ficar torto, o que se faz necessário? Equilíbrio. Na quaresma rezamos? Sim. E é uma boa oportunidade até mesmo de retomar a vida de oração, de rever como é que estávamos rezando. Para isso temos tantas práticas de piedade. Para isso somos chamados a mergulhar no processo de olhar para a via sacra e rezar e meditar a nossa vida. Mas precisamos desse equilíbrio entre oração, jejum e abstinência e a caridade. Caso contrário, é somente externo. E conforme Jesus nos disse no Evangelho, se fizemos somente para ser vistos, já recebemos a recompensa. Então, o processo de conversão tem a ver com uma mudança. A palavra grega mais próxima para a nossa compreensão da conversão é metanoia. É uma reviravolta, é uma mudança. E eu gosto de usar o exemplo mais fácil da metanoia, que é a metamorfose, aquela que ocorre com a lagarta, que se envolve num casulo, fio a fio, fica num lugar quietinho, e no processo de amadurecimento, quando está pronto, quebra o seu casulo, e de lá sai o quê? Uma belíssima borboleta. Então o Senhor nos está oferecendo a oportunidade de fazer esse movimento. No Evangelho de hoje, Jesus foi para onde? Para o deserto. Nós precisamos viver o deserto na cidade. Precisamos aprender a lidar com os desafios do dia a dia, com a falta de silêncio, com a falta de tempo, com tantas obrigações e ao mesmo tempo um chamado forte de convertei-vos e crede no Evangelho. E dia após dia, nos deixando ser conduzido pela palavra, acordando de manhã e renovando o propósito. Outra coisa importante que nós precisamos estar atentos, para que isso depois não se torne matéria de confissão desnecessariamente. Eu não sei vocês, mas isso é possível acontecer com qualquer um, e já aconteceu comigo, de no meio do caminho esquecer qual era o propósito. Falei que não comia carne, comi carne. Falei que não ia usar determinada rede social, usei, e depois que usei me lembrei. Aí virou matéria de confissão sem necessidade. Não fui fiel ao propósito. Não ia tomar Coca-Cola, fui visitar alguém e esqueci. Isso é muito comum acontecer. Então, qual é o modo da gente rever isso? Todos os dias. Todos os dias. Me levanto e digo, o meu propósito é este. Se é não brigar, se é não falar da vida alheia, se é não julgar, seja o que for, eu assumo pela manhã, e de tarde eu revejo se de fato consegui ou não. Aí sim nós vamos crescendo gradativamente. Talvez não sejamos totalmente renovados, porque não é por falta da graça de Deus, é porque a nossa dureza de coração não deixa. Então, quem tem a porta e a chave dela somos nós. O Senhor bate a porta, o Senhor chama a atenção. Qual foi o convite da primeira leitura de hoje? O Senhor disse o quê? Que Ele faz uma aliança, Ele não vai mais destruir. Agora Ele faz uma aliança com o povo.
E Ele fez uma aliança conosco. Através de quem? Através de Jesus, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue. Então não é desejo de Deus exterminar-nos. Às vezes a gente gostaria que Deus nos punisse, que Deus fizesse algo forte, porque aí a gente diz, talvez eu aprendesse. Não. A vingança de Deus está na sua misericórdia, em ser paciente conosco, que nós vamos escutar isso várias vezes nessa quaresma. O Senhor é bondoso, compassivo, misericordioso. O Senhor vem e Ele nos chama, Ele nos atrai, falando exatamente o que disse hoje: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, como é que eu vou me deixar ser transformado e mudado, como fez a lagarta? Fio a fio, teceu o seu casulo, dia após dia. Eu vou me deixando ser transformado. Se não conseguir, peço perdão, me coloco diante da misericórdia de Deus de novo. Se é necessário, se foi algo que foi grave, eu peço perdão através do sacramento da confissão. Se não foi, eu já assumo o propósito e vou me deixando ser modelado dia após dia. E aí, quando chegar lá no final, temos força para dizer: vencemos. Comecei a quaresma com um pensamento e encerrei com outro. Comecei a quaresma com mágoa, ressentimento, rivalidades, com cobiça, mas a graça de Deus mudou o meu coração. Então eu repito o nome, né? Conversão tem a ver com metanoia, metamorfose, mudança de sentimentos, reviravolta interior. Será que de fato estamos prontos e dispostos a isso? Pois é a isso que o Senhor nos chama, a nos deixar ser totalmente renovados, e não é da casca. A casca é fácil, a casca a gente paga, melhora a roupa, faz plástica, corta os cabelos, se organiza, passa um bom perfume, fica aparente. De dentro é abertura à graça, é abrindo-nos, é deixando-nos ser renovados. Mas para isso eu preciso confiar, para isso eu preciso me deixar ser alcançado. E não basta estar aqui. O fato de estar aqui é um bom sinal, mas não é o sinal. O fato de estar aqui quer dizer que, de algum modo, você correspondeu a um impulso. Mas você pode estar me ouvindo e dizendo, balela. Ou pode sair, ter deixado o problema lá fora, entrado para rezar, aqui dentro se sentiu bem, mas chegar lá fora, abraçar o problema de volta e a vida continuar. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor não nos chama a viver essa experiência. Muito pelo contrário. Depois de convertei-vos, é crede no Evangelho. É aderir. É configurar-se. É deixar ser renovado. Eu preciso ouvir, eu preciso recordar, eu preciso assumir. Eu poderia pensar aqui somente em 3 exemplos rápidos de modelos bíblicos. O primeiro dele é de Zaqueu. Zaqueu tinha vontade de conhecer Jesus, se organizou para tal. Jesus o viu, o reconheceu, o chamou para que descesse e quis fazer com ele uma ceia na sua casa. Qual foi a atitude de Zaqueu? Tendo recebido Jesus em casa, devolver
o que ele havia tirado de forma desonesta. Vou dar a metade do que eu tenho, e se defraudei, vou devolver 4 vezes mais. O que tinha ali, um encontro transformador. Alguém que quis, assumiu e fez a experiência. A pecadora que vai até a casa de Simão, que não é Maria Madalena, e que muita gente normalmente coloca como sendo e não é. Nós não temos provas históricas de que seja Maria Madalena, mas uma mulher que é tida como pecadora pública, ouve Jesus, sabe que Ele a perdoa, o seu olhar para com ela fez a diferença. Ela então vai ao encontro, se prostra, e o cabelo que antes era usado para poder seduzir, chamar a atenção, ela usa para enxugar os pés de Jesus. As lágrimas que talvez eram utilizadas para outras realidades naquele momento, é usada para lavar os pés de Jesus. A boca para beijar e viver suas aventuras, agora reconhecia aquele que estava diante dela como alguém digno dos seus beijos. Então houve uma transformação, houve uma mudança. E por último, não do Evangelho, mas também necessário ser ressaltado, Paulo. Homem inteligente, bem preparado, conhecedor das Sagradas Escrituras, mas até então perseguidor de Jesus e em Jesus na igreja. Faz um encontro pessoal, reconhece que a sua vida não tinha mais significado depois disso, se deixa ser totalmente renovado e se torna apóstolo dos gentios. Por que o padre está dizendo isso? Eu creio que muita gente conhece a vida de Santo Inácio de Loyola. Quando ele estava no seu processo já de conversão, e ele, tendo lido a Sagrada Escritura e já tinha bebido das fontes, e ele queria saber mais coisas, ele foi na vida dos santos, e tendo visto a conversão de cada um e como chegar à santidade, ele toma a decisão: se eles se santificaram, se eles se deixaram ser trabalhados, eu também posso. Então, olhando o exemplo dos santos, cada um deve ter sua devoção pessoal. Olhando estes homens e mulheres da Bíblia, nós também podemos assumir a mudança de vida. Então, convertei-vos e crede no Evangelho, não é para ecoar somente dentro dessa igreja, tem a ver com a vida concreta lá em casa. Que o Senhor nos dê a graça de perseverar. Assim seja. Confiantes, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mais próximo. Confiantes, apresentemos ao Senhor nossas necessidades de conversão e de mudança de vida. Diante da indiferença religiosa que cresce por todo o mundo, todos convertei-nos ao Senhor. Diante do relativismo religioso que nos faz negar a novidade da salvação que vem de Cristo. Convertei-nos, ó Senhor. Diante do império do dinheiro, da ganância e do consumismo. Convertei-nos, ó Senhor. Diante de nossas buscas de falsa segurança que não constrói um reino de justiça, amor e paz. Convertei-nos, ó Senhor. Diante da divisão dos cristãos e do nosso falso testemunho. Convertei-nos, ó Senhor. Recordai-vos, ó Deus, do vosso amor e de vossa fidelidade que são eternas. E embora nossa oração seja pobre e imperfeita, acolhei-a e atendei-a, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna. Com os anjos e com todos os santos, nós vos adoramos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Washington, seu auxiliar Levi, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Não, temos só de 30. Sétimo de todos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Ceila Maria Puia, no seu 7º dia, Dona Marta, e todos os que foram recordados no início dessa Santa Missa, os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Convido você de modo especial que nos acompanha pelas redes sociais, no silêncio do seu coração, agradecer pela Eucaristia que nos foi oferecida, pela oportunidade de estarmos juntos, e agradeçamos: eis-me aqui, ó docíssimo e bom Jesus, me prostro em vossa presença e vos suplico com todo o fervor de minha alma que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda. Enquanto vou considerando com vivo afeto e dor as vossas 5 chagas, tendo diante dos olhos aquilo que o profeta Davi já vos fazia dizer: ó bom Jesus, transpassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos juntos a Ave Maria, pedindo então que Maria Auxiliadora venha em nosso socorro. De modo especial, fortaleça as famílias enlutadas, fortaleça aqueles que passam por momentos difíceis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados um pouquinho. Na semana passada, uma filha, juntamente com tantas outras filhas no mundo, perdeu a mãe. Ela precisou então tomar algumas decisões, organizar. Não houve um velório longo. Ela cremou e mandou as cinzas para ser guardadas lá na cidade natal da sua mãe. Eu queria convidar a Ludmila, que é da Pastoral do Dízimo, sua família que estiver junto, né? São vocês que estão aqui. Vem à frente. Ludmila é da Pastoral do Dízimo, ela hoje celebra então o 7º dia da sua mãe. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: embora você se sinta um pouco estrangeira, porque passou por tantos lugares e agora por último está em Goiânia, quando a gente está reunido como comunidade, a gente está reunido em família. Então, eu, de modo especial, sei a dor que é perder a mãe. Eu comentei com você, né? Eu perdi o pai e a mãe, você, graças a Deus, ainda tem o pai. Quando eu perdi meu pai, eu perdi o chão. Depois que eu perdi minha mãe, a sensação é que eu perdi o ninho. Então, nós nos unimos a vocês, de modo especial você, filha, pedindo a Deus que dê para sua mãe o descanso. Você teve a oportunidade de cuidar da sua mãe nesses últimos dias, dar para ela a dignidade que ela precisava, sentir também que estava sendo, a filha que ela merecia ter, e agora você vai ter que experimentar a saudade. Então não tenha medo de chorar, não tenha medo de sentir vontade de ver, você só vai ter que aprender a lidar com o vazio, que é também de uma presença. Ela não está mais junto, aqui, mas ela está junto de Deus.
Então, toda vez que você rezar, recorde que você se encontra com ela, né? Ela está em Deus, então, encontrando com Deus, você se encontra com ela. Que Deus, então, dê para vocês a graça da perseverança e, naquilo que precisar também, estamos à disposição. Deus abençoe. Você seja para ela o ombro que ela precisa, viu? Não tem tempo, luto não tem tempo. Eu explicava para ela, missa de sétimo dia é específico nosso do Brasil, que é mais uma missa de despedida. Na verdade, agora que as fichas começam a cair, né? É de agora em diante que o problema aparece, que é agora que a falta se torna verdadeira. Então, Deus dê para você, para o filho também, coragem para poder ajudar e fortalecerem juntos, né? Chorar juntos, rirem juntos. Pode ter certeza que se hoje a vida está cinza, ela volta a ter cor, mas tenha paciência também. Deus te abençoe. Eu quero também pedir licença para vocês para falar com a professora Adriana, que está rezando hoje o 30º dia da dona Marta. Ela está presente? Está não, né? Então, professora Adriana, sua mãe te ensinou a rezar. Sua mãe era fiel a Nossa Senhora, participava todos os anos do Círio de Nazaré, e agora ela está junto lá da Mãe do Céu. Ao celebrar 30 dias, eu repito a mesma coisa que disse para Ludmila. A dor continua. E uma coisa que a gente precisa ter bastante clareza é: a nossa fé não é comprimido. Rezei, a dor passou. Rezei, a saudade passou. A certeza da ressurreição nos dá confiança, mas não tira a nossa dor. Então, que Deus fortaleça a sua família, professora Adriana, todos que estão, né, vivendo esse momento. Deus abençoe. Amém. Convido à frente os meus compadres que vieram hoje participar da missa, para que a minha comadre receba então a bênção antes do parto. Clarinha, chegou mais um, hein? Pega lá. Senhor Deus, Criador do gênero humano, cujo Filho, por obra e poder do Espírito Santo, dignou-se nascer da Virgem Maria, para remir e salvar os homens, pela expiação da dívida da antiga culpa, recebei as súplicas da Tatiana, ela que vos dirige pedindo pela saúde do seu filho, Josué, que há de nascer nos próximos dias, e conceder que ela dê à luz tranquilamente o seu filho, desde já destinado a ser um dos vossos fiéis, servindo-vos em todas as coisas para merecer a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Vai ler isso aqui. Olhando para Nossa Senhora lá. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus, fonte e origem de toda a vida, te proteja com sua bondade. Amém. Confirme a tua fé, Tatiana, fortaleça a esperança e aumente cada dia a tua caridade. Atenda às tuas súplicas no momento do parto e te conserve em sua graça. Compadre, o Senhor te dê sabedoria, discernimento, também as crianças, a paciência devida nesse momento novo. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Vem Josué agora, né? É também Augusto? É, padrinho, hein? Todo mundo agora lá é Augusto. Muito bom. Semana passada ninguém ficou bonito. Essa semana alguém ficou mais bonito?
Alguém fez aniversário essa semana ou aqui todo mundo mantém dormindo no formal, sempre com a mesma idade? Que bom. Tomara que eu fique bastante tempo aqui, que eu permaneça nos 47. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana. Recordemos que a palavra da semana é: convertei-vos e crede no Evangelho. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.